Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre o que é TEA, ou transtorno do espectro autista. É um transtorno do neurodesenvolvimento. O que é que significa isso? No desenvolvimento do cérebro. Isso significa que algumas áreas do cérebro de uma pessoa que é autista, ela não estão se desenvolvendo, não estão funcionando como deveriam. E há diversos sintomas diferentes. Uma criança, um adulto, uma pessoa do espectro autista não significa que é igual a outra, sempre é a mesma coisa, não. São únicas como qualquer outro ser humano. Só que existem características que fazem com que ela se enquadre dentro do TEA, dentro do autismo. Para ser considerado autismo, os sintomas, eles devem vir desde criança e devem ser, estar apresentados, né? Antes dos 3 anos de idade. E o que geralmente afeta é a questão da socialização, comunicação social, do interesse, que geralmente é restrito por algo, e das estereotipias, que são repetições de alguma coisa, ecolalias, o que seja, que mais adiante eu vou explicar direitinho. Em relação à comunicação, uma criança que está dentro do espectro autista, ela tem dificuldade de se comunicar. Muitas vezes elas são comparadas ou diagnosticadas de forma errada como surdas, que também pode ter criança autista surda, né? Mas muitas vezes elas são ditas como surdas, sendo que não são, porque você chama a criança e ela não responde. É uma das características, ela tem dificuldade de se socializar, ela tem de ser ensinada a se socializar, vamos dizer assim, né? A se comunicar de uma forma que seja melhor para ela. E tem uma extrema dificuldade de entender interações não verbais, tipo expressão facial. Quando a pessoa tá com raiva, você fica... E quem tem autismo tem essa dificuldade. Em relação aos interesses restritos e os padrões repetitivos, tem a questão de quando a criança ela brinca, um exemplo, com um carrinho ou com qualquer tipo de objeto, um exemplo que eu encontrei aqui, ele não vai brincar de uma forma padrão. O carrinho, ele vai, geralmente a criança vai, como você brinca com o carrinho, né? Geralmente as crianças que têm TEA, que têm autismo, né? Elas vão brincar com a roda, vão se interessar por luz. Fica lá olhando para a luz, ou então por um ventilador que fica rodando de forma repetitiva, estereotipada. Na fala, quando as crianças falam, elas repetem cenas de filme, às vezes desenho, de forma estereotipada bem, ó, sem parar. Tipo uma pessoa que é gago, que repete várias vezes, é a criança com TEA, só que ela vai repetir frases sem nenhuma função comunicativa. Tem a questão da insistência com rotinas ou rituais. Elas geralmente têm uma rotina, e quando sai dessa rotina, elas acabam se estressando, falando de uma forma comum. Um exemplo é se todos os dias a criança acorda e vai brincar, ou vai brincar, né? Ou vai, todos os dias acorda, levanta, escova os dentes e vai para a televisão. Se por acaso essa rotina for quebrada, ela vai sair do eixo, ela vai se estressar. Tem a questão da fixação por temas restritos, um exemplo, falar só de boneca. Ou então, muitas crianças, elas aprendem o alfabeto muito rápido, porque o alfabeto, querendo ou não, é uma sequência, e essa sequência não muda. Aí, por isso que as crianças que fazem parte do espectro se interessam tanto por letras e números, porque são coisas que não mudam. E, geralmente, elas vão sempre falar daquilo. Um exemplo, se o foco dela for baleias, que é até uma série da Netflix de uma advogada que ela é autista. Ela ama baleias.
Aí ela fica falando, repetitivamente, sem cansar, só de baleza, e vai estudar sobre aquilo, e vai procurar se informar sobre aquilo, e só vai ser o hiperfoco dela, vai ser baleza, um exemplo, né? Não vai ter interesse em outras coisas. Isso pode atrapalhar na questão da aprendizagem, porque não vai ter interesse em outras coisas. Ter hiper ou hipo por relação a estímulos do ambiente, como sons e texturas. Um exemplo, não tem crianças que têm autismo que ela não aguenta um som alto. Tem criança que não gosta de toque. Já tem umas que têm a necessidade de toque e querem ser apertadas forte. Isso é a questão dessa hiper e hipo relação com estímulos do ambiente. Vamos pular para as estereotipias. Tem as estereotipias motoras. O que significa isso? Movimentos repetitivos do corpo, um exemplo. Ficar rodando. Mexendo na mão direto. Se balançando. Eles têm essa necessidade para poder se autorregular. Esses são alguns sintomas do espectro autista. Que esse vídeo possa ter ajudado de alguma forma vocês, e que se a criança ou alguém que convive com vocês tem algum tipo de sintoma semelhante, procurem por ajuda.